Essa proposta irá exigir um processo denso e contínuo de reflexão dos que se propõem a vê-lo, pois sua construção resulta de inúmeras reflexões acerca de trabalhos anteriores e também sobre essa proposta de trabalho atual. Nas premissas pós-após originárias, indefinidas as definições, leia-se, identifica-se. Esse produto genuíno traça um recorte de nossa história como fazedores de arte. Essa, repleta de filosofias, pois vamos muito além da denominação reduzida de técnico, como um mero executor de uma tarefa. Posto que essa lógica concerne um pensamento engessado que foca na perspectiva social e classificação, que entre a gente concordamos em discordar. Estou me colocando como porta-voz da pesquisa em artes em Biosfera Híbrida, que leva dessa proposta artística e cultural à risca não ter um compromisso com a massificação, e leva ao pé da letra a perspectiva artesanal como sua vocação, e que arrisca se idealizar aqui nas expressões balizadoras de classes sociais. O texto que ocupou a tela é uma provocação, que contempla as nossas motivações. Você pode dar uma pausa, voltar e ler agora. Essa é a beleza da gravação. Ter o controle do dispositivo, que é um lugar de empoderamento, pois o acesso a mecanismos de reflexão por si só já fazem jus à constatação do privilégio dessa possibilidade no fazer, evoluindo as análises dos recursos intelectuais e materiais que nos chegam. Fiquem à vontade para escolher como seguir comigo iniciar pelo viés prático, geral, assim geral, final, conceitual, final, sim, talvez, não, talvez, todavia, já se dá bebida da autonomia que tomamos sempre como ponto de partida. Faça sua escolher, não escolher é também uma consequência. Fica a seu critério, encontrar algo que a gente traz, toda criação é livre, ative a sua escolha. Nunca, o nosso jeito deixará de ser só mais um modo de fazer. Perceba que nós escolhemos agora configurar o nosso melhor. Isso é o mais importante, dar o seu melhor. Aprender com o que não faz sentido. Na pior das hipóteses, podemos gastar um pouco para refazer. Para viver a transformação, uma pauta fundamental na arte é alto. Para que suas obras de arte assumam aqui vieram. Depois desse prólogo, vamos ao primeiro capítulo. A partir de um olhar de quem vê e cria lives de jogos, conversei com o diretor que havia me pedido uma alternativa para a nossa live, a fim de usarmos outros recursos além do que se tornou recorrente nas redes sociais. Observando essa disposição de imagens, por uma questão didática eu vou comentar como encontramos as nossas soluções. Ainda que revendo o resultado final hoje na tela, tudo tende a ficar muito parecido, porém nossos ajustes são a experimentação da linguagem. Os trechos desse resultado que irei usar como referência servem de base nessa proposta para entender como propor o que queremos realizar e o que é possível com o recurso disponível junto ao formato escolhido.
que no nosso caso privilegia as camadas desse vídeo. O que estávamos vendo de lives não nos trazia possibilidade para colocar mais de 2 telas com a caixa de diálogo atreladas a imagens projetadas e sobrepostas. Eram muitas camadas que nas redes sociais não era possível de transmitir, sem quebrar essa barreira da zona de conforto. E precisávamos desses recursos porque faríamos parte da programação de uma casa de cultura que nos contratou com a temática sobre artistas negros e periféricos, para a qual elaboramos uma cena teatral com corte cinematográfico. Com esse material fechado, ou seja, pré-produzido, compor uma live que proporcionasse um bate-papo sobre pontos da realidade cotidiana, do fazer e do ser impedido de fazer a sua arte. E isso em uma live no suporte das que estavam no contexto de abrir uma câmera. Que tipo de reflexão nos traria? Essa foi uma das perguntas a partir desse pensamento rebuscado que já se alimenta do feito anterior, e é outro efeito continuado se dispor a manter assim elaborações concretas. Sintetizou essa procura que desperta uma característica prática por outra resposta, a do exercício da autocrítica. Nós precisávamos, antes de voltarmos às escolhas técnicas e operacionais, de uma plataforma com mais recursos. Além de ressaltar que era necessário manter o isolamento social e inserir os demais participantes na live, sendo a condição do contrato um projeto que venha a unir pessoas sem aglomerar participantes, no auge da pandemia, porque ainda não tinha vacina. Posto isso, o que foi colocado permanece no nosso canal, sem ajuste de pós-produção. A nossa intenção é compartilhar como a ação se deu nessa limitação, de acordo com os períodos que a necessidade de isolamento social mudava a realidade cotidiana do país. O conteúdo, os êxitos e equívocos não são o tema dessa reação que sucede o que fizemos, visto que a arte se dá no verbo agir. Somos agentes do ato. E para tal, fizemos nossa lista do que seria importante ao evento que estava na programação do município de São Paulo. E outro fator importante, que por ser online, abrangia também a minha condição de morador do estado de São Paulo, o que pode ter acrescentado pontos importantes na avaliação desse projeto, no quesito da descentralização de selecionados nesse edital emergencial. Independentemente de reconhecimento, chancela e aval de qualquer pessoa alheia ao nosso cotidiano, a nossa arte de fronteira requer de nós a transdisciplinaridade como uma solução, tanto para questões virtuais como presenciais, em que de fato as pesquisas em artes elaboradas se retroalimentam, e que é preciso aqui entender sim como dimensionar as fronteiras, para questionar as barreiras e paradigmas porque criamos obras de arte subjetivas e vivemos em relação à cultura das artes pautadas num contexto problemático, que justifica a nossa diacrônica problematização. Nas nossas vivências, os espaços para a realização, bem como os recursos técnicos que dispomos, comprometem a continuidade do alcance e da viabilidade da estruturação dos projetos. Ainda assim, o empenho em encontrar soluções faz com que a pesquisa mantenha-se expressiva, contundente e agregadora para com a função social da arte em sua utilidade pública. A arte que expõe e transforma os nossos costumes é a arte a ser vista como prioridade pela política. A arte comprometida com estar a serviço do bem comum é a arte da nossa cultura fundamentada. A arte que nos vê e revê em âmbitos nacionais e internacionais, na construção e desconstrução de costumes e valores sociais, é a arte que exercita com a cidadania, se apropriando da Constituição, o empenho decolonial da civilização. Até aqui, a reflexão focava nessa arte ou nesse meio de produção de arte e linguagem, que, como essa videoaula, conta com recursos públicos para difundir ideias. Porém, toda arte que esteja vinculada ao investimento privado se destina à utilidade pública. Ao menos na nossa pesquisa, essa é uma pauta. Produções independentes, que é como costumamos fazer, assumem as consequências de seus desdobramentos, posto que em editais alguns temas sejam vetados e em leis de incentivo estejam subordinados ao vínculo publicitário, que majoritariamente excluem discussões primordiais aos avanços das políticas públicas. A mudança proposta parte da defesa do artigo 5º e o que comunicamos é a importância da participação das pessoas nas decisões coletivas, ou seja,
Em questões sociais, não há tema a ser evitado. Para avançarmos no convívio em comunidade, compondo a maturidade da nossa democracia, a percepção do que falar com responsabilidade é que define a pesquisa, seja qual for o meio de produção. Esse material, como podemos perceber, tem a intenção de condensar muitos apontamentos. A técnica na nossa pesquisa é também o envolvimento com as linguagens que estruturam a nossa cultura. E isso é o que está roteirizado a partir do título do projeto: Pesquisa Audiovisual do Vídeo Arte à Live no Embrião Esfera Híbrida, que hoje faz uso do seu lugar de fala no conteúdo técnico que seria diferente se fosse um tutorial das ferramentas. Venho contar como usamos e a importância de acompanhar o que defendemos para sermos contemplados com esse recurso no nosso projeto, pois o conteúdo é forma, e a forma como mostramos o conteúdo é o que faz jus ao título desta videoaula. Nós pensamos em como usar uma plataforma que permitisse inserir outras imagens ao vivo por meio de camadas, filtros e imagens voltadas ao que estaria mais próximo das artes plásticas e cenas pré-gravadas que remetem a cinema e teatro. Além da transmissão ao vivo que ganhou um fôlego nesse cenário pandêmico em reuniões de trabalho e de aulas que acabaram se encaminhando para encontros virtuais culturais. Por que esse contexto é importante? Primeiramente, a gente tem uma ênfase de como partir do conceito vislumbrando as ferramentas técnicas pré-escolhidas. A partir da demanda necessária para os objetos artísticos, eu encontrei programas compatíveis com o resultado almejado. Objetivamente, em todos os programas, o processo de familiaridade se deu por meio da exploração das funcionalidades de cada ferramenta escolhida, logo entendida na finalidade de recursos para a criação ou edição, o que na prática é: costumo ir fazendo testes e salvando alguns registros de resultados etapas por etapas. Seja anotando ou treinando passo a passo até o estágio processual chegado, sempre salvando uma cópia de segurança do original e arquivando em pastas as etapas da criação nas fases mais significativas de mudança da edição. Algumas já serão até aproveitadas na montagem de experimentos ou referências, que em um momento oportuno possam ser utilizadas de forma mais adequada. Às vezes, perdemos arquivos importantes, e só passando pela experiência da edição criativa que algumas situações colocadas farão sentido. Porque, de fato, só o que você testa entra no seu leque de opções a serem usadas numa solução criativa. No caso, por se saber que o objetivo era uma live, o primeiro programa a ser definido tinha que ser o da transmissão. A princípio, a escolha do Streamlabs se deu testando o que rodava de recursos, fazendo uma transmissão no nosso grupo fechado de testes, onde conseguimos analisar quais seriam os outros programas a serem utilizados em conjunto, bem como se eram compatíveis ao que nós pretendíamos e que era primordial na proposta acerca do resultado final. Com foco nas sonoridades, utilizo o Mixcraft para trabalhar especificamente na criação e edição dos áudios que compõem a paisagem sonora dos trabalhos. A gente ouve falas acerca do que é som original, sound design, trilha sonora, sonoplastia, ambientação ou paisagem sonora e etc. Ou até o que são esses termos conceitualmente, porque as pessoas estão se referindo ao som em linguagens e processos criativos diferentes. Aqui, a sonoridade é som, aplicado numa esfera sonora sem restrições puristas. Já que som é o som da nossa pauta, a trilha que perpassa esse vídeo segue essa abordagem criativa. Que passo a passo eu vou ler para vocês. Começo com uma reflexão acerca da demanda de paisagem sonora para a obra em questão. Primeiramente, eu penso em como o som poderá dar mais vida e expressão no que diz respeito ao objeto reflexivo no objeto artístico.
Este que requer um canal de atenção que recorre a observar o todo, ouvir detalhes e sentir os aspectos de como a obra se consolida entre as colaborações de cada função. Considerando esses fatores, pense e procure entender o que ela quer retratar e o que ela pode comunicar como objeto artístico, porque isso não pode ser perdido de vista. A minha função é trazer parte do que irá compor a sonoridade. Após refletir sobre esses conceitos, começo a experimentação sonora. O primeiro passo é estudar o que a obra já possui de sonoridade, voz, expressão, movimentos com sons e afins. Em seguida, sigo com uma busca de sons relevantes para compor a essência da obra. Usualmente, tendo enfim obtido as variedades de som para utilizar, começo a misturá-los a efeitos que irão aguçar a percepção do público e levá-los em uma viagem acerca dos temas discutidos. Com foco na edição de vídeo, eu utilizo o Adobe Premiere, que possui ferramentas de edição para quase todos os tipos de vídeo. Eu me coloco como captador de imagem, e isso me torna um catalisador das ideias cinematográficas de forma mais híbrida. Do registro estático ao registro em movimento, tanto nossa arte quanto as nossas lives estão abertas a colagens, sobreposições, distorções, filtros e tratamentos de imagens, que favorecem a ideia conceitual que se adensa no processo criativo da obra até a montagem final de edição. Com foco na comunicação entre os participantes durante a live, foi utilizado o programa Discord, já que o mesmo possibilita unir todos na mesma tela por voz e vídeo, sendo isso que se via necessário para a live proposta. Optei por esse recurso principalmente pela versatilidade, sendo que ao reunir todos os artistas via link, já é possível efetuar a conexão de telas entre o Discord e o Streamlabs, ressaltando a necessidade de todos estarem presentes na chamada em live por tempo ilimitado. Existem diversos percursos disponíveis para conhecer e se aprimorar no uso desses programas. Porém, tudo que eu aprendi foi obtido por meio de pesquisas via internet e o exercício de explorar os programas por conta própria e ir descobrindo as funcionalidades dos recursos nas ações executadas. Ou seja, o que sai da teoria para a prática. O que a gente condensa desses emaranhados de camadas é dialogar com as especificidades de cada recurso criativo segundo os nossos conceitos que têm o mesmo ponto esférico. Começar de uma ação central que se expande de forma pulsante em diversas direções.